Meu nome é William, eu trabalho na For Linux, sou gerente de TI na For Linux, sou formado em ciência da computação, tenho uma experiência grande tanto na área de infraestrutura quanto na área de desenvolvimento, tá? Algumas certificações que eu tenho então aí, mas vamos ao que interessa. Bem, a minha palestra não é para falar especificamente sobre Postgres, tá? A gente vai envolver o Postgres no meio, mas tem uma pegada um pouco mais DevOps no meio, beleza? Então vamos lá. Hoje, com essa ideia de DevOps, né, a maioria das empresas elas estão indo para esse caminho, né, para o caminho DevOps. Muitos chamam de transformação digital, enfim. E a gente tem acompanhado, né, alguns clientes nesse processo nos últimos anos, tá? E um dos pontos que a gente pegou bastante assim é a questão de database migration, que é um ponto bem crítico, tá? Mas vamos lá. Quando a gente está pensando nesse cenário DevOps, a gente tem alguns princípios, tá? Primeiro, a gente não vai ter intervenções manuais, né? A ideia é que seja tudo automatizado. Quanto mais coisa manual você tiver, mais suscetível a erro, a falha humana você vai ter nos seus processos. Então, a gente precisa diminuir ao máximo ou acabar com intervenções manuais. Tratar a sua infraestrutura como código é um princípio, né? Não tem mais esse negócio de você ter um servidor lá que você subiu ele, configura uma coisa num dia, configura uma coisa no outro dia, e se um dia crashar esse servidor, alguém vai ter que descobrir o que as pessoas fizeram, vai levar, sei lá, 2, 3 dias para conseguir fazer voltar o que era antes. Então, a infraestrutura precisa ser tratada como código. Outro ponto, versionamento. Assim como você tem a infraestrutura em código, você já pode versionar isso. Então, a ideia é que você consiga voltar a qualquer ponto no tempo da sua infraestrutura, tá? E, já mais em cultura, né, a gente tem a ideia de quebrar os silos, né? Acabar com aquela ideia de ter, eu tenho uma área de infraestrutura, uma área de desenvolvimento, uma área de segurança, uma área de, enfim, de banco de dados, uma área de cada coisa. Não. Você vai ter uma área, um time de cada produto, focado no produto, onde você vai ter todas essas competências dentro desses times, tá? Então, esse é um dos pontos. E, por fim, né, não adianta nada a gente ter tudo isso e não ter uma metodologia ágil por trás, né? Você vai continuar lá, sei lá, trabalhando como se trabalhava há uns 10, 20 anos atrás. Então, tem que trabalhar com metodologias ágeis. Bem, nesse contexto, pessoal, a maioria das empresas, e o que a gente vê, a gente começa montando as pipelines, né? O pessoal vai, eu quero montar uma esteira aqui para fazer o deploy da minha aplicação, da minha infraestrutura e afins. Qual que é o objetivo, né, da maioria dessas esteiras? É a gente trabalhar com continuous delivery e chegar no continuous deploy também, tá? Quando é possível. E aí, o que tem dentro dessas esteiras, né, para você fazer o continuous delivery e continuous deploy? Basicamente, você vai ter automatização de vários processos, né, mas bem resumidamente, você tem o build automatizado da aplicação, você vai ter uma série de testes automatizados, sejam testes simples, como testes unitários, testes um pouco mais complexos de integração, testes de API, testes end-to-end, testes de infraestrutura, testes de segurança. Então, você automatiza todo esse processo. E por fim, se tudo passou, você vai automatizar também o seu deploy. Então, do início ao fim, vai estar tudo automático, né? Muita gente já está indo para esse caminho, só que esquece normalmente do banco de dados. Você chega, vai lá no cliente, já fiz isso, mas... E o banco de dados, como é que você vai fazer? Aí a pessoa fica, opa, né? Então, para isso que a gente começa a trabalhar com migrations, tá? É uma forma, as migrations, né? É uma forma de a gente versionar e automatizar as nossas alterações de banco de dados. Então, com isso, você consegue fechar a esteira completa, vamos dizer assim, né? Você acaba com qualquer tipo de intervenção manual nesse processo. Você automatizou todo ele. Só que para isso você vai precisar de algumas ferramentas, né? Existem diversas ferramentas no mercado aí para trabalhar com migrações. Eu vou citar algumas delas aqui, o Finks, que é o que eu vou usar aqui na palestra, tá? Tem o FlyAwayDB, que é mais conhecido pelo pessoal de Java, normalmente o pessoal trabalha com ele.
E tem mais algumas outras, de BMate, Goose, enfim, tem centenas de ferramentas aí para trabalhar com migração de banco de dados. Por que eu escolhi o Finks aqui para a palestra? Tá? Primeiro porque ele é open source. Tá? E ele não tem nenhum recurso, vamos dizer assim, uma versão paga, que, por exemplo, o FlyWayDB, você tem certos recursos, você só tem na versão licenciada, enfim. Então ele é totalmente open source, ele suporta diversos SGBDs, né? Basicamente tudo que o PHP suportar, ele é escrito em PHP, ele suporta. Ele é independente de framework, você não precisa usar ele em conjunto com framework, você pode trabalhar com qualquer framework, inclusive com qualquer linguagem, ele é bem simplão. E esse é outro motivo também, né, de usar ele, que ele é bem simples, tá? E fácil de instalar, enfim. Então, por isso que eu vou usar ele aqui hoje para ilustrar, mas os conceitos são aplicáveis a qualquer ferramenta. Bem, vou começar mostrando como que trabalha com o Finks. A instalação dele é muito simples, para quem já mexe com PHP aí, já deve conhecer o Composer. Então, o Composer é o gerenciador de dependências do PHP, então apt-get install, ou você baixa direto do site lá, ele já vai funcionar por padrão, e você só precisa executar essa linha, e você já vai ter o Finks instalado no seu projeto. Tá? Bem, depois de instalado, ele tem um único arquivo de configuração, que é o Finks.yaml. O que esse cara tem? São bem poucas coisas. Tá? Basicamente, você vai definir o diretório onde você vai armazenar as migrations, o diretório onde você vai armazenar as seeds, e aí você vai definir aqui embaixo para ele a tabela onde você vai armazenar as migrations que foram aplicadas no banco de dados, então ele mantém esse registro do que foi aplicado e que não foi aplicado. E qual que é o teu ambiente default, tá? Aqui você pode passar N ambientes aqui embaixo. E se você não passar nenhum parâmetro para ele, quando você estiver trabalhando com ele, ele vai usar aquele parâmetro default. Tá? Que nesse caso está o local. Bem, resumidamente o que eu falei antes, o Finks.yaml define os diretórios para armazenar as migrations e as seeds, o nome da tabela que vai registrar as migrations aplicadas, e você define os ambientes onde você vai aplicar as suas migrações. Bem, agora que a gente já tem, vamos dizer, ele instalado, né? Como que a gente cria uma migração nele? É simples também. Finks create o nome da migration. Você só tem que tomar cuidado para seguir aquele padrão camel case lá. Tá? Feito isso, ele vai gerar um arquivo, tá? Que ele mostra ali no final, dentro da pasta migrations, com um número, que na verdade é a data, a hora, minuto, segundo, que ele vai usar isso como um ID para poder ordenar as suas migrations. Tá? Então ele criou esse arquivo. Agora o que a gente faz? Aqui está o resultado da Olha o Google aí de novo. Bem, então esse é o arquivo gerado, né, pelaquela migration que a gente mandou criar. E esse arquivo aqui já está editado, tá? Já está com um exemplo. Mas basicamente ele vem vazio, né? Na verdade ele vem com a estrutura da tabela e com esse método change para você preencher. Ok? Nesse método change, a gente vai definir o que a gente quer que seja feito nessa migração. Tá? Existem outras formas, a gente já vai em seguida. Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui para ele, ó, cria uma tabela, pega uma tabela chamada class, adiciona aquelas colunas dateBegin, dateEnd, course ID, deleted, define que o default dela é falso, ela não deve ser not null, e manda criar. Bem, então, essa é uma definição de criação de tabela que a gente está fazendo aqui. Quando a gente executar isso aqui, ele vai criar essa tabela para a gente no banco de dados. Tem um detalhe aqui que é o seguinte, eu não defini ali primary key. Ele faz isso de forma automática se você não definir. Tá? Você pode definir da forma que você quiser, mas ele já faz de forma automática, usando chave artificial, lá com ID, a sequence, enfim. Então, o método change, ele tem uma característica que ele é reversível, é meio que automágico. Se você fizer o rollback dessa migração, ele vai desfazer automaticamente tudo que foi feito. Então, você escrevendo daquela forma ali, se eu fizer um rollback daquela migração, ele vai excluir aquela tabela, ele vai dar um drop naquela tabela. Tá? Ele é um pouco inteligente. Por isso, a gente não pode trabalhar com SQL puro nesse método, que ele não vai saber como que desfaz o que foi feito. Então, não dá para trabalhar com SQL puro nesse cenário.
Também você não deve usar o método change para fazer inserção de dados, porque ele também não vai manter o tracking lá do que foi inserido para ele remover no caso de um rollback. E outro ponto dele é que você precisa explicitar para ele se você quer que crie ou atualize aquela tabela. Nos outros métodos que a gente vai ver mais pra frente, a gente pode chamar o save e ele se vira. Tá? Mas nesse cenário aqui você precisa informar para ele se você está criando o objeto ou se você está atualizando, senão ele vai se perder lá na hora de fazer o rollback. Tá? Então vamos seguir aqui. Além do método change, a gente tem o método app. Tá? O método app ele é um pouco diferente, porque você vai especificar o que deve ser feito quando for aplicada a migração. Ele já não é mais reversível de forma automática. Tá? Você vai definir, em conjunto com o DAO, que a gente vai ver em seguida, como que desfaz. Então você especifica para ele como é que é o comportamento dessa migração ou do rollback. É ideal quando você vai fazer alguma manipulação de dados. Né? Eu preciso inserir alguns dados. Sei lá, tem uma tabela de status lá que eu preciso criar e eu já quero que ela venha populada com alguns status específicos que a aplicação vai precisar. Então eu já posso colocar isso no método up, criar a tabela e inserir os dados já que eu preciso dentro da aplicação. Outro ponto aqui é que a gente pode trabalhar com SQL puro. Né? Se você não quer usar lá a API do Things, pode mandar um SQL na mão lá que vai funcionar do mesmo jeito. Aqui tem um exemplo de método up. Estou usando SQL puro. Eu vou chamar simplesmente o execute aqui e estou adicionando uma coluna lá naquela minha tabela que eu criei anteriormente. E aí eu tenho o método down, né? Basicamente você vai escrever o que deve ser desfeito no caso de rollback da migração. A ideia do down é bem interessante porque você pode criar rollback não destrutivo, né? Se você deixar simplesmente com um change, pode ser que você criou uma tabela, foi para produção, né? Está rodando algumas horas e alguém pede um rollback disso daí. O que vai acontecer? Vai dropar a tabela, você vai perder os dados que tinha naquela tabela. Então você pode criar formas mais inteligentes de se fazer rollback. Sei lá, você pode renomear a tabela que tinha, enfim, você pode fazer N coisas aqui, depende da regra da sua aplicação. Ele não é obrigatório, tá? Desde que você não faça nenhum rollback. Se você fizer rollback e você não implementar ele, vai dar erro. O que você pode fazer, se você quiser ignorar ele, é simplesmente dar um return true e ele não vai fazer nada. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque se você for aplicar novamente a migração, já vai existir um objeto e vai dar erro. Então você tem que tratar nesse tipo de migração para checar se o objeto já existe antes de aplicar. É possível fazer isso também. Aqui tem um exemplo de um down, né? Basicamente, aqui eu estou adicionando uma coluna, né? Updated at, e aqui no down eu estou dropando a mesma coluna. Beleza? Vou falar um pouquinho desses métodos do Things, dessa API do Things. Tá? Existem prós e contras, né, da gente trabalhar com ela. Um pró é que a gente consegue abstrair a parte de banco de dados, né, a parte de qual banco de dados você está usando. E se você trabalhar com um change, tudo é reversível de forma automática. O ponto negativo é que você perde um pouco da flexibilidade, né, que o SQL puro te dá. E você perde algumas funcionalidades específicas que você pode ter num SGBD que você esteja trabalhando. Tá? Posso misturar os dois? Pode, não tem problema. Você pode ter migrações que usam um, migrações que usam outro, não tem problema. Então, a API do Things, assim, bem resumidamente, é você pegar o objeto table através daquele método table, tá? Passa o nome para ele. Você pode chamar o execute para fazer SQLs que alteram o banco de dados. O query para você montar SQLs que retornem coisas do banco que você precisa usar na sua migration. O fetch row e o fetch all para retornar dados de uma table que você já carregou. E você tem lá o insert, né, para fazer inserção de dados. E pulou um aqui, que seria aquele save e update, mas está na tabela. Vamos lá. No table, o que a gente pode fazer? Depois que a gente pegou a tabela, basicamente as opções possíveis são adicionar a coluna, alterar a coluna, remover coluna. Adicionar ints, adicionar foreign keys, e aí sim você tem o save, o create or update. Então, o que você vai precisar saber são basicamente esses métodos. Não tem mais muita coisa para mexer no Things. Tem alguns detalhezinhos a mais, mas o feijão com arroz é isso. Tá? Aqui vai ter uma demo, eu vou deixar para passar junto com a próxima, que a gente faz tudo de uma vez só, fica melhor.
Bem, como que a gente aplica? Até agora a gente já viu, a gente criou algumas migrações, mas como que a gente executa isso, né? Então, é simples também. Basicamente é chamar o Things Migrate. Se você não passar nenhum parâmetro, ele vai executar todas as migrações disponíveis e no ambiente default. E aí você pode também especificar um target ali, uma migração específica para ele migrar. Então aqui tem um exemplo, tá? Chamei lá o Things Migrate. Ele viu que eu tinha essa migração aqui para ser feita. Ele fez a migração, mostrou o tempo que levou e me retornou OK. Temos aqui a parte de rollbacks das migrações, que é bem similar. Things rollback, também pode passar um alvo, né? E um ambiente. Aqui tem um exemplo. E a gente pode consultar as migrações que já foram aplicadas no banco de dados, tá? Basicamente é um things status, né? Pode passar o environment também. E aqui ele vai te retornar todas as migrations que foram aplicadas nesse banco até hoje, as que faltam migrar, enfim, todo esse relatório aí. Bem, agora sim, vamos passar um demo aqui rapidinho. Bem, eu tenho aqui uma aplicação bem simplista que eu fiz, tipo um microserviço aqui de cadastro de turmas, tá? Deixa eu trazer para cá. Estou dentro do Eclipse. Então, a aplicação está aqui. Essa aplicação está no GitHub, se vocês quiserem pegar depois a parte das migrations, está tudo lá. Eu vou passar no final da palestra. Então, se vocês olharem aqui no meu Things YAML, eu estou apontando minhas migrações para esse diretório aqui. Então, eu tenho todas essas migrações criadas já. Aquela que cria a tabela de turmas, que é a que eu mostrei no início lá, né? Já estava no slide. Aí depois eu tenho uma que adiciona essa coluna created at, já com um up e o down. Tem outra aqui que faz, adiciona a coluna updated at, também tem o up e o down, usando a SQL agora nessa vez aqui. E aí eu tenho outra que eu fiz com uma tabela de status, né? Eu crio uma tabela nova de status e já populo ela com alguns dados, tá? E nesse caso aqui eu estou simulando um cenário que eu não queira perder essa tabela caso eu faça um rollback. Então, eu simplesmente retorno true aqui. E no início da migration eu sempre checo se essa status já existe. Se ela existir, eu não vou fazer nada, tá? Bem, e aí por último, eu vou criar a foreign key. Então essa seria a última migration aqui que eu tenho na minha aplicação, tá? A aplicação está bem simples, tá? Tá com Docker Compose para subir ela aqui rapidão. Tem no repositório, se vocês forem olhar depois, tem o readme aqui que tem todos os... Não é esse aqui, é o de trás. Deixa eu fechar esse. Com todos os comandos para subir o ambiente, enfim, se vocês quiserem brincar depois. Aqui está mais fácil. Vou subir o ambiente local aqui, para a gente poder executar. Bem, está subindo. O banco já está tudo junto aqui, tá? Então, não precisa instalar nada da parte. Vai subir tudo aqui junto. Ele já está aplicando as migrations por padrão, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, como usar isso dentro de uma esteira, as formas de trabalhar. Então, aqui ele já está... no momento que eu subo a aplicação, ele já vai aplicar as migrations, então já vai estar no estado que eu preciso para rodar a aplicação. Então, já aplicou. Se eu quiser testar a aplicação, só para vocês verem que está funcionando. Aqui eu tenho um Postman e ela simplesmente recebe um listar turmas aqui. Já listou. Posso inserir mais turmas. Não sei onde aqui ele vai inserir mais. Bem,
só para mostrar que funciona. Então, agora que a aplicação já está rodando, eu consigo, por exemplo, consultar as migrações que estão aplicadas, né? Então, como esse ambiente está rodando dentro do Docker, eu vou usar o Docker exec ali só para chamar de dentro do Docker. Então, basicamente, só baixar o microfone aqui. Beleza, então essas são as migrações que eu tenho. Estão todas aplicadas, estão todas up. Por exemplo, eu posso comandar agora um rollback. Foi feito o rollback. Se eu der um status de novo agora aqui. Aí. Olha lá, a minha última migration está down. Tá? Se eu posso passar também um "-t" aqui no rollback para indicar até qual migração que eu quero permanecer no meu banco. Eu vou pegar esta daqui. Beleza, ele desfez todas as migrations exceto a primeira. E agora, se eu quiser voltar para o estado que estava antes o banco, só dar um migration aqui. Opa, escrevi errado. Beleza, então eu estou com minhas migrações todas aplicadas. Interessante disso, pessoal, que ajuda, além de ajudar em produção, tá, ajuda muito os desenvolvedores, porque qualquer pessoa que fizer um git clone desse repositório aqui vai subir com o banco exato para funcionar nesse ponto da aplicação. Tá? Se a pessoa fizer um checkout para uma branch antiga, um checkout num commit antigo, ele vai conseguir rodar o banco da forma como era esperado naquele ponto da aplicação. Tá? Mas vamos continuar. Bem, uma coisa que as pessoas se perguntam às vezes com essa questão de Finks e de migrações, né? Como é que fica a segurança dos meus dados, já que as migrações vão vir, sei lá, do meu time que tem os desenvolvedores e tal. Bem, nesse ponto é o seguinte. A gente consegue garantir a rastreabilidade e auditoria dessas migrações. Por quê? Porque está tudo no repositório. Tá? Tudo que o desenvolvedor fez vai estar lá rastreável dentro do Git. Então você sabe quem fez a migração e quando foi aplicada essa migração. Tá? Não tem como fugir. Então isso fica registrado, você não precisa ter um documento para isso, mas está lá registrado. É muito mais garantido porque é exatamente o que foi executado. Tá? Você vai ter os testes, né? Partindo do pressuposto que você está trabalhando com um continuous deploy lá, você tem que ter testes que garantam que a sua aplicação está funcionando. Então, quando a aplicação chegar em produção, quando essa migração for aplicada em produção, ela já passou por diversos outros pontos. Então, se tinha alguma coisa para quebrar na aplicação com essas migrations, já quebraram antes, não vai chegar em produção. Tá? Você tem que garantir os seus testes, tem que botar a mão no fogo pelos testes que você tem. E outro ponto para ajudar aí na assertividade das migrações, né, como eu falei antes, a ideia de você quebrar os silos lá e transformar em times de produtos é que você vai ter equipes multidisciplinares. Então, você pode ter lá um DBA dentro do seu time de produto ou alguém que tenha um conhecimento maior sobre o banco de dados e você trabalhar com code review, trabalhar com pair programming. Então, sei lá, você pode criar uma política de merge request, pull request, para provar essas alterações dentro do seu próprio time. Tá? Então, você consegue garantir tudo isso. Mas assim, a gente precisa estar preparado para o pior. Né? Mesmo que você não trabalhe com migration, você precisa estar preparado para o pior. Porque pode acontecer, sem migration, com migration, às vezes algumas coisas acontecem.
E o Postgres, para nossa sorte, ajuda a gente nisso, né? Você tem, para casos extremos, aí você tem réplicas hot standby, que você pode ter para, sei lá, o banco morreu por alguma coisa. O backup PITR, esse vai salvar a tua pele, se alguma coisa realmente der problema, tá? Não dump, backup efetivamente, tá? E você pode ter também as réplicas atrasadas, tem N recursos que o Postgres te fornece aí para você se precaver de qualquer problema que possa acontecer. Bem, uma outra pergunta que acontece às vezes, mas eu posso aplicar isso em produção assim a qualquer momento, sem janela? A resposta é, em geral, sim. Você só precisa ter cuidado com alguns pontos, tá? Que é o que a gente vai passar aqui, que é um pouco mais focado no Postgres especificamente. Bem, questões de lock e consistência, né? Para nossa sorte também, o Postgres ele tem as DDLs transacionais, tá? Isso ajuda bastante nesse cenário. E as migrations, elas podem ser encapsuladas em transações. Na verdade, no Finks, por padrão, a partir de uma versão X, lá não lembro agora de cabeça, ele já checa se o banco suporta isso. Se o banco suportar, ele vai encapsular cada migração dentro de uma transação, tá? Por padrão. Ele não pega todas elas numa só, mas cada migração, cada migration que você cria, cada arquivinho, ele vai rodar dentro de uma transação. E aí vamos para alguns comandos específicos, tá? Vamos para o truncate. Se você colocar um truncate dentro de uma migração, você tem que tomar alguns cuidados. Ele é transacional? É transacional, tá? Porém, ele não é MVCC safe. O que quer dizer isso? Alguém sabe? É bem por aí. Vamos lá. Você consegue fazer rollback, se você estiver na transação, você ainda consegue fazer do truncate. Mas se você tiver uma aplicação onde você tem transações longas, né, você pode ter transações anteriores a essa, trabalhando com uma tabela. Quando terminar essa transação do truncate, aquela transação não vai mais enxergar essa tabela. Tá? Então, aplicações que trabalham com transações longas, aí, é bom evitar o uso do truncate nas suas migrações, que você pode causar alguns problemas. Tá? Outro ponto é que é Access Exclusive Lock. Tá? Enquanto o truncate estiver rodando, né, essa transação estiver rodando, ninguém acessa essa tabela. Tá? E é outro motivo, às vezes, de você deixar as suas migrações bem enxutas. Né? Porque se tiver alguma coisa que faz lock, tenta fazer ela o menor possível para ter o menor lock possível no banco. Travou? Como uma alternativa nesse cenário, você pode trabalhar com delete, tá? Que ele é um pouco menos intrusivo, né? O lock que ele faz é só para escrita, você pode fazer em blocos, né? Não fazer tudo de uma vez só. O único desvantagem dele nesse cenário é que ele não libera o espaço em disco efetivamente. Se você tiver esse tipo de problema de espaço em disco, ele não vai te ajudar muito nesse cenário. Vamos lá. Outro cenário é o alter table, tá? O alter table também é transacional, só que o alter table ele tem operações de escrita e operações que não envolvem reescrita, tá? E essa é a chave do problema aqui. Quando você faz um add column, né, adiciona uma coluna nova, e você define que ela vai ter um valor default, até o Postgres 10, você tinha que fazer o rewrite. Então, se você tinha uma tabela muito grande e fizesse um add column com valor default, você ia ter lá um tempo para reescrever essa tabela toda, e durante esse tempo você tem o quê? Lock total da tabela. Então, ninguém acessa essa tabela. Eu já vi isso aqui acontecer, não com migration, tá? Com procedimentos antigos, né? Vamos dizer assim, em alguns clientes, tá? Eu já vi isso acontecer. De rodar isso aqui, tentar rodar isso daqui, passa, sei lá, uma madrugada rodando, chegou durante o dia, estava travada a tabela, ninguém sabia o que fazer, por que estava dando esse problema. É bem comum isso acontecer. A partir do 11, do Postgres 11, ele já não faz mais o rewrite. Tem um asterisco ali, tá? Mas ele não faz o rewrite. Como é que ele trata nesse cenário? Ele salva isso, vamos dizer, num metadata da tabela e resolve quando você faz os seus queries, com os seus selects. Quando você manda um select, ele checa, esse campo aqui não tem dado e o valor default dele é tal. Então ele resolve na hora do select para não precisar fazer a reescrita da tabela.
Mas isso só é válido, deixa eu ver depois, se você não colocar nenhuma função volátil. Se tiver função volátil no meio do caminho como valor default, não funciona. Outra operação que você tem que tomar cuidado é se você tentar trocar um tipo de uma coluna. Se trocar tipo de coluna, é praticamente certo que você vai ter que fazer um rewrite e também um reindex. Tá? Drop column, você basicamente não vai ter rewrite, né, normal. E aí tem um ponto específico aqui que é assim. Todas as operações do alter table, quando elas são rewrite, elas não são MVCC safe. Ela cai no mesmo problema do truncate. Se tiver transações lentas, lentas não, grandes, né, que duram um certo período de tempo, e elas começarem antes da tua migration que envolve esse tipo de operação, e ela terminar, ela não vai mais enxergar esses caras. Tá? Então pode dar alguns problemas nesse cenário. E isso tudo gera Access Exclusive Lock. Tá? Se for criação simplesmente sem rewrite, é muito rápido, é quase imperceptível. Mas se envolver rewrite e a tabela for grande, toma cuidado, é bom evitar. Aí tem a questão do não volátil, né? No 11, a gente consegue fazer esse rewrite, consegue fazer a adição de valor default se a função não for volátil. Se você chamar uma função volátil como valor default, o que é uma função volátil? É uma função que se você chamar ela várias vezes com a mesma entrada, ela pode dar saídas diferentes. Grosso modo é isso. Então ele não pode fazer nesse cenário porque ele não sabe o que exatamente vai acontecer cada vez que você executar essa função. Por último, a gente tem a questão de criação de index e reindex. Basicamente, se você trabalhar com ele simples, ele vai fazer um lock para escrita, mas você pode trabalhar hoje com Postgres com o concorrente, que aí ele não vai ter lock. Ele demora um pouco mais? Provavelmente vai demorar um pouco mais, mas você não vai ter nenhum problema de lock nesse cenário. Tá? Então, esses são assim, os cuidados básicos para você tratar nas suas migrations, para evitar surpresas durante o dia aí, rodando uma migration e alguma coisa travar. Bem, mas como que a gente utiliza, né, essa parte de migration numa pipeline? Ou numa esteira, enfim, como queira chamar. Uma das possibilidades é colocar uma etapa anterior à etapa do deploy. Tá? Outra possibilidade é a gente encapsular isso na inicialização da aplicação. Então, quando você subir a aplicação, ele já aplica as migrations por padrão. E outra possibilidade é você incluir isso no mecanismo de deploy. Tá? Então, tem N possibilidades de se fazer. No nosso caso aqui, eu estou incluindo no processo de deploy. Eu estou usando o Docker Swarm lá para fazer o deploy. Então, ele tem um arquivo Docker Compose. Eu tenho um container específico que, toda vez que eu faço deploy, ele executa aquele container, que é o das migrações, e fecha ele. E toda vez que tem um deploy novo, ele sempre executa esse cara. Basicamente é isso. Tá? Então, deixa eu ver se dá tempo de fazer o demo ainda aqui. Dá, rapidão dá. Então aqui já tem um Jenkins aqui em container. Para subir ele aqui, pessoal, é só chamar esse cara aqui. A aplicação ela já tem um Jenkins file, então qualquer Jenkins que você tiver também vai funcionar. Deixar o Jenkins subir. Vamos tentar acessar ele já aqui. Enquanto ele vai carregando aqui, eu só vou mostrar como está a parte do encapsulamento aqui. No Docker Compose, a gente tem um container lá para nossa aplicação. Tá? Tem um Dockerfile aqui também para criar ela.
ela usa a mesma imagem, tá? O serviço de migração usa a mesma imagem da aplicação, está compartilhando a mesma imagem, só muda o entry point dele aqui, que no caso da aplicação eu subo especificamente lá um Apache para ficar esperando, para ficar escutando, e aqui eu simplesmente executo o Finks, tá? Se vocês olharem esse SH depois aqui, basicamente ele checa se eu estou em ambiente de desenvolvimento para fazer uma instalação do Composer aqui, se eu estiver compartilhando o diretório, e aí ele fica esperando pelo banco tá online, tá? Eu uso esse wait for it, ele fica aguardando a porta do Postgres responder. Assim que estiver respondendo, ele executa lá o Finks Migrate, tá? Então toda vez que eu executar esse stack, esse cara vai ser executado. Bem, o Jenkins subiu. Ainda bem que era de mim, né? Bem, então aqui a gente tem o projeto, tá? O projeto simplesmente ele faz o checkout lá do GitHub, só para vocês verem aqui. Ele faz o checkout do GitHub e puxa o Jenkins file, só isso, tá? Então a lógica toda está dentro do Jenkins file. Então o que tem nessa esteira aqui, tá? Basicamente um build, ele vai fazer o build da imagem do container. Essa parte de unit test, app tests aqui é dummy, tá? Para efeitos da palestra aqui. A única coisa que ele faz é que ele sobe o ambiente, abaixa o ambiente, sobe o ambiente, abaixa o ambiente. Aqui também é dummy e aqui ele faz o deploy no Docker Swarm, tá? Então basicamente se eu der um play aqui, talvez funcione. Vamos ver se vai funcionar porque a gente está sem internet aqui. Não sei se ele vai conseguir. Deixa eu só matar o... Deixa eu matar o Docker Compose aqui para evitar qualquer tipo de conflito de porta que eu estou usando na mesma máquina. Não vou conseguir, eu estou sem internet, tá? Mas enfim, basicamente o que ele vai fazer é executar isso daqui e colocar tudo em produção, tá? O Jenkins file, deixa eu abrir aqui só para mostrar aqui de curiosidade. O Jenkins file está aqui. Basicamente o que ele faz é isso. Ele faz um Docker Compose build aqui, sobe o ambiente, aqui executaria os testes unitários, baixa o ambiente, subo o ambiente, executa os testes de API, para o ambiente, teria os testes de segurança aqui, e aqui eu faço meu deploy em produção, tá? Essa é a ideia. Mas vamos voltar para os nossos slides, então. Bem, para a gente finalizar, faltou um assunto, né? Faltaram as seeds. O que são as seeds, pessoal? A seed é um recurso que a gente tem de semear, vamos dizer assim, dados numa base de dados para a gente fazer a inicialização dela. Esse cara é muito útil para a gente trabalhar com testes, tá? Quando você tem testes mais complexos na sua aplicação, né, principalmente teste end-to-end, enfim, testes mais que vão simular realmente o usuário lá usando a aplicação, às vezes tem cenários que para você chegar para testar um ponto, você precisa fazer um cenário enorme antes para chegar naquele ponto que você precisa. Então as seeds são justamente para isso. Você prepara esses cenários, todo o estado do banco de dados que você quer, para poder rodar o teste XYZ. Tá? Então, por exemplo, no caso lá da Forlinux, a gente tem a Rankdone, que é uma startup nossa. A gente, por exemplo, quer testar um envio de teste para um candidato. Só que para isso eu teria que, sei lá, cadastrar um usuário no Rankdone, eu precisaria criar uma vaga, precisaria criar questões, criar um teste, criar rodadas e assim fazer o disparo. Então, eu crio uma seed que eu faço todos esses processos. Eu deixo o banco já com esse estado todo pronto. Então, quando eu preciso testar, eu só chamo essa seed, executo o teste, está pronto o meu ambiente. Então, os testes ficam mais rápidos de serem feitos, tá? E tem uma característica das seeds que ela não é indepotente que nem as migrations, né? Ele não registra estado do que foi aplicado. Se você executar várias vezes as seeds, ele vai executar cada vez de novo, vai inserindo. Que a ideia das seeds é assim: você aplicou, testou, destrói o banco de dados. Cria de novo, aplica outra seed, detona o banco de dados. Tá? Que é justamente para... É descartável.
E tem uma outra característica que ele não segue uma ordem de execução. Se você mandar executar todos, ele vai executando lá, se não me engano, o padrão dele usa ordem alfabética, alguma coisa assim. Como a gente cria uma seed? Bem similar a migration. A gente dá um seed create, bota um nome para seed, e depois a gente escreve de forma bem similar, só que aqui é o método run que chama, tá? Não é nem o up, nem o down, nem o change. Então aqui eu estou criando uma tabela de status, tá? Estou populando uma tabela de status, com um status customizado ali. Estou chamando, usando o método run, né? Como eu falei, não é reversível. E é onde você vai colocar aí os dados que você precisa inserir. Uma coisa que não está aqui, mas que dá para fazer, tem bibliotecas de fazer aquele fake de dados fakes. Então você consegue integrar aqui bem fácil. Sei lá, eu quero inserir 1000 registros de dados fakes ali, é bem simples de fazer. E existe também um método além do run, que é o getDependencies, que é quando você tem seeds que dependem de outras seeds. Né? Por exemplo, quando você tem foreign keys lá, por exemplo, nessa questão de turmas ali, ó, vou mostrar aqui. Aqui a gente está tentando popular a nossa tabela de turmas. Só que para popular essa tabela de turmas, eu estou inserindo um ID que não existe por padrão no banco, que é esse 101. Então, para isso eu estou usando o getDependencies e apontando para aquela outra seed que eu tinha anteriormente. Então, ele vai primeiro aplicar aquela outra seed para poder aplicar essa e não ter nenhum problema de foreign key, de consistência, enfim. Para aplicar, seed run, -s a seed, se você for especificar uma, e o ambiente. Tá? É bem simples. Aqui tem um exemplo, tá? Aplicou as seeds. Bem, é isso, pessoal.